em rota de desobediência. É a palavra do Senhor nessa noite. Gente, se você tem desobedecido a Deus, se você tem desobedecido aquilo que Ele tem falado contigo para fazer, se você tem desobedecido e mudado a rota que Ele estabeleceu sobre as suas vidas, a sua vida será de decadência. Será simplesmente só de descidas e não de evolução, e não de subidas. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Como essa história vai nos abrir o entendimento nessa noite. A história de Jonas é o retrato nítido no que gera a desobediência. Amém? Vamos à palavra do Senhor nessa noite? Amém? Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Para longe da presença do Senhor. Um caminho de desobediência é um caminho longe da presença do Senhor. Ainda que você pense estar perto, mas estar longe. Amém? Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Olha para vocês verem o que gera um caminho de desobediência. Amém? Vamos realmente, nessa noite, meditar nessa palavra e trazer através dessa palavra um entendimento, ou seja, um caminho de mudanças para as nossas vidas. O livro de Jonas especificamente nos fala da soberania de Deus. Por quê? Por que soberania de Deus? Porque Deus manda o vento e o vento obedece. Deus manda a tempestade e a tempestade obedece. Deus manda o grande peixe e o grande peixe obedece. Deus manda a abobeira crescer e a abobeira obedece. Deus manda o verme e o verme obedece. Ou seja, em toda essa história, tudo se sujeita à obediência. Porém, vejamos nessa história que se repete até nos dias de hoje, que o único que não se sujeita à obediência é Jonas. O único que não se sujeita à obediência é o homem. A única pessoa que não se sujeita à obediência é a humanidade. Jonas representa a humanidade. Jonas representa o ser humano. O ser humano tende a desobedecer. Você não manda na minha vida. Você acha que eu vou me sujeitar? Você acha... E tudo que você não obedece, tudo que você não trilha por um caminho de obediência, você pode ter certeza que só vai haver descidas na sua vida. Então nós vimos aqui no livro de Jonas, tudo que eu acabei de citar aqui, que Deus mandou e tudo obedeceu. Olha, você vê, até o vento obedece. Deus mandou o vento e o vento obedece. Deus mandou a tempestade e a tempestade obedeceu. Deus mandou o grande peixe e o grande peixe obedeceu. Sabe por quê? Tudo se sujeita a Deus, mas nós tende a trilhar um caminho de desobediência. Nós adoramos desobedecer. Pelo contrário, nós manipulamos toda uma situação para desobedecer algo e trilhar por um caminho de desobediência.
Deus manda a bobeira e o que ela faz? Ela obedece. Deus manda o verme e o verme obedece. Ou seja, em toda essa história, tudo aqui obedece, mas simplesmente o homem não obedece. Jonas, nessa história, o único que não obedeceu no livro de Jonas é o próprio Jonas, é o próprio homem. Nós temos tendência a trilhar um caminho de desobediência. Mas nós vamos ver, através dessa história, o seguinte: o que aconteceu com Jonas quando ele decidiu trilhar um caminho de desobediência. Ei, o caminho é só de descida. Você vai ver que não vai haver mais evolução. Por que as coisas não estão evoluindo mais? Por que as coisas não estão acontecendo como acontecia antes? Como era antes e como é agora? Como era antes, quando havia obediência, e como é agora no caminho de desobediência. Quando Jonas decide entrar nessa rota de desobediência, quando ele decide descer, aqui já começa, ele desce aqui, falou o quê? Ele desce para o navio, para outro lugar que Deus não havia estabelecido, né? Então vamos lá. Quando Jonas decide entrar nessa rota de desobediência, de fuga, ele inicia aqui um ciclo de descidas. Ele inicia nesse momento um ciclo de descidas. Sua vida começa a decair. Sua vida começa simplesmente a decair, ao invés de decolar. Ela começa a decair. Por que a sua vida está decaindo ao invés de decolar? Por quê? Você já tem observado isso? Por que será? Por que a minha vida, pastora, está simplesmente decaindo? Então nós vamos ver aqui que quando Jonas decide em desobedecer, ele começa a trilhar por um caminho de descidas. Vamos lá, sua vida começa a decair porque a desobediência leva à regressão, ao invés de evolução. A nossa vida, quando decidimos trilhar por um caminho de desobediência, vai nos levar a um caminho de regressão. As descidas e decadência de Jonas. Vamos conhecer as descidas e decadência de Jonas. Pastor, é interessante. Eu nunca tinha observado isso. A primeira, ele desce para Jope. Depois, ele desce para o navio e dentro do navio, ele desce para o porão do navio. Terceiro, do porão, ele desce para a profundeza do mar. O quarto, pastora, por favor, na profundeza do mar, ele desce para dentro do ventre do peixe. Para dentro do ventre do grande peixe. Por quê? Porque decidir desobedecer é viver uma eterna descida, uma eterna decadência, uma eterna regressão. E aí, já parou para você pensar? Quando era na obediência, havia evolução. Por mais que era repugnante, não é? Às vezes a gente obedecia assim, entre os dentes, com raiva, mas havia evolução. Não é verdade? Não dá para prosperar na rota de desobediência. Você não vê Jonas prosperar na rota de desobediência que ele decidiu trilhar. Você não vê. Você só vê descidas na vida dele. Não dá para avançar na rota de desobediência. E
Não dá para avançar em rota de desobediência. Quer trilhar nessa desobediência? Quer trilhar nesse eu? Quer trilhar nessa soberba? Quer trilhar, continuar trilhando nesse orgulho? Não vai haver evolução. Ou seja, não dá para avançar na rota da desobediência. Vamos conhecer alguns que desobedeceram. Adão desobedeceu e perdeu o jardim. Saul desobedeceu e perdeu o trono. Sansão desobedeceu e perdeu o equilíbrio, perdeu o segredo, perdeu o cabelo, perdeu a visão e perdeu a força. Porque uma vida de desobediência só te fará perder, regredir. Uma vida de desobediência só te fará descer. Uma vida de desobediência só te levará a descidas. Só te levará à decadência. Você vai continuar desobedecendo? Você vai rever esse caminho de desobediência na sua vida? É melhor rever. Sabe por quê? Um caminho de desobediência é um caminho de regressão. Então, vamos decidir nessa noite. Rever. Volta lá. Volta e reveja